Muito bom dia a todos. Nesta quarta-feira é uma alegria poder chegar mais uma vez para falarmos um pouco mais da palavra de Deus. Você me conhece, meu nome é Valdir e é uma alegria cada semana podermos assim, pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje eu peço que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 42. Na verdade, nós leremos mais alguns textos, mas esse texto é o texto que vai abrir a mensagem de hoje. Responda para você mesmo. Você tem amigos? Quantos amigos você tem? Você consegue contar os amigos que você tem? Melhor do que isso, você é um amigo, você é uma pessoa confiável, uma pessoa que tem pessoas que consideram você um amigo. Há 20 anos, se alguém me fizesse essa pergunta, citaria assim, rapidinho, 10, 20 pessoas. Talvez minha lista chegasse a umas 20 pessoas. Porém, com a maturidade, com o tempo, a gente vai percebendo que amigo, nem todos assim são amigos. Podemos ter colegas, podemos ter pessoas conhecidas, mas amigos mesmo não é fácil ter amigo, como também não é fácil ser um amigo. Os dois lados não são fáceis. Talvez olhando na Bíblia, existem vários exemplos de pessoas que foram assim, pessoas considerados amigos, grandes amigos. Talvez o primeiro que você lembre e que eu lembro também é a amizade entre Davi e Jonatas. É um exemplo clássico na Bíblia sobre uma amizade. Algum tempo atrás eu fui convidado pelos irmãos da igreja no centro, aqui de Guarulhos, a falar sobre amizade. E eu fiquei pensando, quem que eu poderia utilizar? O Davi e Jonatas de novo, que é um exemplo tão clássico. E eu fui pensando, inclusive, na verdade, essa mensagem veio a partir de um sonho que eu tive, que essa mensagem veio assim na minha mente, no meu coração. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a amizade de Jesus para com Pedro. Em João capítulo 1, versículo 42, talvez uma das primeiras vezes que Jesus encontrou Pedro, João 1,42 diz, e o levou a Jesus, né? O André levou Pedro a Jesus. Jesus olhou para ele, para Pedro, e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Então Pedro amava Jesus. Pedro amava Jesus. Jesus é assim, Pedro era um amigo de Jesus, protetor, leal. Mas Pedro, mesmo sendo uma pessoa bem intencionada, ele teve as suas falhas. Agora Jesus não. A amizade de Jesus para com Pedro foi uma amizade perfeita, porque afinal de contas Jesus era perfeito. E a partir da amizade de Jesus para Pedro, o nosso tema de hoje é eu quero ser o amigo que Jesus foi para Pedro. E eu quero tirar algumas características dessa amizade a partir de alguns textos da Bíblia que mostram o tipo de amigo que Jesus foi para Pedro e o tipo de amigo que nós podemos também nos esforçar para sermos de verdade. Vamos aprender, a partir de alguns textos da Bíblia, algumas características da amizade que Jesus teve para com Pedro. Primeira característica de um amigo é aquele que valoriza e reconhece as qualidades do outro. O texto que acabamos de ler, Jesus, claro, ele conhecia profundamente Pedro, um conhecimento que nenhum de nós tem, e ele destacou que Pedro, mesmo com a sua intemperança, com os seus defeitos, Pedro seria no futuro uma rocha, uma pedra, alguém confiável. Numa das primeiras vezes, ou talvez a primeira vez que Jesus esteve com Pedro, na pesca maravilhosa, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 8 em diante, o texto diz, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, seguiram. Então, claro que Jesus sabia que Pedro era intempestivo, que ele falava demais, muitas vezes falava sem pensar, que ele não tinha um filtro, mas mesmo assim, Jesus ele reconheceu que Pedro tinha qualidades.
E sabe, há momentos da vida em que a gente não confia na gente mesmo. Às vezes falhamos, às vezes olhamos as nossas próprias deficiências. Há vezes em que as pessoas fazem questão de deixar bem claro que não confia em nós. Um exemplo disso, que eu já falei algumas vezes, há mais de 20 anos, quando eu passei no vestibular da faculdade, e eu estava comentando alegre com colegas de trabalho, uma pessoa me disse assim: até que enfim, Valdir, você nos surpreendeu de alguma maneira. Percebeu? Aquela pessoa queria me derrubar. No entanto, quantos amigos acreditaram em mim, mesmo eu não acreditando muitas vezes? Logo que eu fui batizado, com 6 meses de batismo, um amigo meu, que ainda hoje é meu amigo, que muitos conhecem, o Newton, lá da igreja em Guarulhos, ele me convidou para fazer parte de um ministério de estudo da Bíblia, o Ministério do Boletim Amo Jesus, que ainda hoje eu faço parte, e ele acreditou que aquele jovem, que naquela época tinha 15, 16 anos, era capaz disso. Mas não foi só há tanto tempo atrás. No final de 2018 surgiu uma oportunidade no meu trabalho, assim, de crescimento. E nem eu acreditava que eu teria condições de conseguir aquilo. E 2 amigos meus, a minha esposa Silvia e um amigo meu também, que alguns conhecem, Tércio, ele falou: olha, vai em frente, pode ir lá e galga, assim, tenha como assim, meta, se ofereça, vai em frente. E eu fui. E graças a Deus assim consegui. Então, não teria talvez conseguido se não fossem amigos que incentivavam. Então, um amigo, ele sempre incentiva o outro. Ele sempre vê o lado bom que o outro tem. E ele, assim, destaca esse lado bom. Segunda característica, um amigo é aquele que incentiva e elogia. Logo que Pedro reconhece que Jesus é o Filho de Deus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 16 a 19, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, inclusive te darei as chaves do reino dos céus. Um amigo verdadeiro é aquele que destaca as pequenas conquistas do outro amigo. Eu lembro que quando eu comecei a ensinar, as minhas primeiras aulas não eram grande coisa. Eu estava aprendendo. Mas eu lembro de 2 amigos, a Miriam Rodrigues, que faleceu já há alguns anos, Jorge um argentino. Foram 2 pessoas que tanto me, tanto me incentivaram. Assim, quando eu fazia alguma coisa muito simplesinha, estava ali inclusive às vezes inseguro, e eles faziam questão de elogiar, destacar e dizer: você pode muito mais assim do que isso. Então, um amigo verdadeiro é aquele que elogia, é aquele que incentiva, mas é aquele que faz questão de destacar coisas boas que nós temos. Como Jesus destacou em Pedro: você é bem-aventurado, Simão Barjonas, porque meu Pai te revelou isso. Te revelou essa verdade que está no céu. Terceira característica: o amigo é aquele que convida para estar junto da gente. Tem tempo para nós. No mundo que vivemos, nós vivemos uma correria grande, e é difícil às vezes termos tempo, não é verdade? Mas amigo é aquele que te procura só para perguntar como é que você está. Às vezes te procura para tomar um café, para fazer uma ligação, te procura só para saber como você está, para uma conversa rápida. Então Jesus levou seu amigo Pedro a diversos lugares, inclusive um deles para ser transfigurado e ter aquela conversa com Moisés e Elias. Então, amigo é aquele que tem tempo, que valoriza o outro amigo. Um amigo que não tem tempo para o outro. Então, quando alguém quer falar comigo, eu nem sempre tenho tempo para a pessoa, mas faço questão de anotar. E em determinado momento eu pergunto: e aí, você quer conversar agora? E os meus amigos também fazem isso comigo. Nem sempre tem tempo para mim, mas os meus verdadeiros amigos, aqueles realmente que me valorizam, quando eu preciso, estão sempre prontos para assim me ajudar. Número 4. Amigo é aquele que desafia para grandes conquistas, para crescimento. É aquela pessoa que acredita em nós.
Lá em Mateus 14, 28 e 29, tem aquela passagem de Pedro que vai andar sobre as águas. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha que desafio Jesus fez para Pedro. Quando ele disse: se é o Senhor mesmo que está aí, deixa que eu vá. E Jesus basicamente está dizendo: Pedro, eu confio que você tem fé o suficiente para andar sobre as águas. O Pedro andou sobre as águas, claro, depois acabou assim, perdendo a fé. Então, um amigo que vê as qualidades no outro, não somente vê as qualidades, mas um amigo é aquele que desafia para ir além. Ele diz para o outro: eu confio que você pode fazer mais do que isso. Em termos espirituais, um amigo, ele diz: você consegue vencer esse pecado. Você consegue vencer essa dificuldade. E eu acredito que você assim consiga. Eu tenho feito esses vídeos já há alguns meses. E na realidade eu não tinha nem ideia de fazer vídeos como esse. E um amigo meu, que talvez esteja me assistindo, Donizete, ele é o culpado. Ele disse: eu acredito que você vai fazer bons vídeos. E por causa disso eu estou aqui já há quase um ano fazendo esses vídeos, porque um amigo acreditou em mim. Falhamos, erramos, mas o amigo de verdade, ele sempre está pronto para nos dar uma segunda chance de dizer que acredita em nós. Número 5. Amigo é aquele que repreende quando necessário. Também tem esse lado. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23, diz o seguinte: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, que Cristo morresse, né? E isto de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Então, naquele momento, Pedro estava sendo utilizado pelo diabo, sem perceber. E Jesus, ele é firme com Pedro e diz: Pedro, você está sendo influenciado pelo diabo. Eu fico imaginando os sentimentos de Pedro ao ser repreendido por Jesus daquela maneira. Provérbios 27, versículos 5 e 6 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Sim, eu tenho amigos que têm coragem de, inclusive, colocar a nossa amizade em risco porque me amam o suficiente para me repreender, para chamar minha atenção. Talvez a minha grande amiga nesse dia é a minha esposa. Quantas vezes a minha esposa Silvia, ela de vez em quando pega na minha orelha, de vez em quando chama a atenção. Nem sempre eu gosto, porque ninguém gosta de ser assim, chamar a atenção, mas o que ela fala me faz pensar. E muitas decisões eu mudei exatamente porque ela insistiu com isso. Um grande amigo meu, já falecido, Davi Meadows, que era presbítero na igreja do centro, talvez tenha sido a pessoa mais utilizada nesse sentido de me repreender. E hoje eu reconheço que se eu tivesse ouvido mais os conselhos dele, não teria sofrido alguns problemas que eu tive durante a minha vida. Número 6. Amigo é aquele que ora pelo outro. Jesus, lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34 diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, roguei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortalece os seus irmãos. Essa é uma das atitudes que mais demonstra amizade. De vez em quando alguém me manda uma mensagem ou alguém me diz: Valdir, eu estou orando por você. Eu lembrei de você nas minhas orações essa semana. Jesus falou para Pedro: Simão, Simão, Satanás está querendo peneirar vocês, mas eu orei por você, Simão, para que você vai cair, inclusive, mas quando você cair, que você tenha força para assim levantar. Então, podemos fazer muitas coisas por nossos amigos. Podemos visitar, ajudar, aconselhar, ouvir, ajudar financeiramente. Mas quando oramos
pelo outro, nós estamos colocando nossos amigos diante do Todo-Poderoso, do impossível, que pode fazer muito mais do que nós fazemos. Eu tenho amigos por quem oro todos os dias. E eu sei que eu tenho amigos também que oram por mim todos os dias. Então, uma qualidade de um amigo, como Jesus foi para com Pedro, é que ora uns pelos outros. Número 7. Amigo é aquele que perdoa, mas trata do assunto. Pedro tinha negado Jesus. Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado. E naquele encontro de Pedro, diante daquela fogueira, ele disse, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Depois de falar assim, disse, siga-me. Pois é. Pedro, com certeza, estava se sentindo culpado por ter negado Jesus. Mesmo Jesus ressuscitado, eu acredito talvez que ele não conseguisse encarar Jesus, assim, olhar no olho de Jesus. E Jesus provavelmente encontra um local à parte com Pedro e diz, Pedro, 3 vezes, Simão, você me ama? E como aquela conversa de Pedro, de Jesus para com Pedro, foi importante para Pedro ser o intrépido apóstolo que ele se tornou, o intrépido evangelista, um presbítero, inclusive. Pedro e Jesus, durante aqueles 3 anos de amizade, chegaram a esse nível de amizade. Um amigo, ele vai fundo, ele trata das feridas, pela convivência ele tem condições de tratar de assuntos, de curar feridas profundas. Então, um amigo tem acesso ao seu amigo. Um amigo vai conseguindo acesso do seu amigo também. E por isso ele perdoa. Mas um amigo de verdade, ele trata dos assuntos importantes. Número 8. Amigo é aquele que escuta, compreende e é digno de confiança. Lá em Lucas 22:60 diz, mas Pedro insistiu durante a traição dele. Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro falava ainda, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, Jesus apenas olhou para Pedro. Nem precisava mais, para ele perceber como ele tinha falhado com o seu mestre, e ali Pedro chorou amargamente. Quando alguém me procura contando uma falha, uma derrota, até um pecado, eu tento, eu juro que tento, e tenho até conseguido às vezes, apenas ouvir e validar as suas palavras. Exige muita humildade confessar um pecado. A pessoa que está errada, ela não precisa naquele momento de mais repreensão, quando ela está reconhecendo que, claro que Jesus ali também nem tinha como repreender Pedro, estava preso, mas Jesus apenas olhou para Pedro, e provavelmente o olhar de Jesus não foi um olhar julgador, condenador, que condenava, mas talvez foi um olhar de que eu te compreendo, Pedro. Um amigo de verdade, você pode falar a coisa mais absurda para ele, confessar a fraqueza mais vergonhosa. De um lado, você não vai ter um cúmplice nos seus erros. Um verdadeiro amigo não é cúmplice. Mas um verdadeiro amigo também não é aquele que vai te dar um sermão toda vez que você confessa um pecado. Mas é aquele que vai te validar, que vai, inclusive, elogiar a sua coragem e vai te ajudar a vencer aquela dificuldade. O Tiago diz lá em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros. Diz Tiago, eu pergunto,
A quem você consegue confessar a sua parte mais podre? Sabe aquela coisa que a gente faz? Então, a maioria fala, eu confesso só para Deus. Eu entendo isso, eu entendo isso. Mas sabe, um amigo de verdade é aquele que nós temos coragem de confessar uma parte podre nossa. E não vamos ter um cúmplice, mas também não vamos ter um acusador, mas alguém que vai nos ajudar, nos corrigir com amor e nos ajudar a vencer aquela dificuldade. Então, nesta manhã, meu desejo, eu quero ser para os meus amigos o amigo que Jesus foi para Pedro. Então, peça suas orações para que eu consiga ser esse amigo. Claro que Jesus era um amigo perfeito. Eu não vou ser perfeito, você também, mesmo como amigo, não será perfeito. Mas que tenhamos esse desejo de olhar essa amizade linda de Jesus para com Pedro e podermos tirar algumas dessas características citadas para que nós possamos, assim, não somente ter, que é importante, mas também sermos grandes amigos, assim, uns para os outros. Se você quer essa mensagem por escrito, é só entrar lá no portal igrejadecristo.net, que ela está por escrito lá, e você vai ter condições de compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira, no momento em que estamos vivendo, que sejamos o amigo nas horas certas, nas horas necessárias, que as pessoas, quando estão sofrendo, possam lembrar a quem eu vou assim buscar, possa lembrar de nós. E também que nós, no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades, tenhamos pessoas que, como Jesus, estão assim, como Jesus foi para Pedro, estão se esforçando para, imitando o Mestre, também serem grandes amigos. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.